Pega aí a tua Bíblia, em nome de Jesus, no Evangelho de João, vamos lá. Evangelho de João, no Novo Testamento, no capítulo 11. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Quando você encontrar, você vai dizer amém. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer, irmãos, mais uma oração. Nós vamos pedir ao Senhor que através da sua palavra Ele fale conosco nessa noite. Então abra o teu coração para o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, meu Pai, vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já olha para essa pessoa que está do teu lado. Olhe lá no fundo dos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa de maneira nenhuma. Olhem todos para mim. Para esse texto aqui, esse início de texto, a Maria, ela era mais conhecida do que o Lázaro. Porque o texto diz, ó, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Então, de alguma forma, a Maria já era conhecida. E ele continua: e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então, o Lázaro não era tão conhecido como a irmã dele, mas já eram pessoas conhecidas do Senhor. O Senhor amava aquela família. E todas as vezes que ele passava por aquela aldeia em Betânia, ele estava na casa daquela família. Mas, de uma hora para outra, vamos ver o texto aqui, capítulo 11, e o versículo 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Agora o versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olhe para mim aqui. Aquilo que eu observo nesse texto é que para elas, irmãos, aquela enfermidade não era tão grave. Para elas, ele não iria morrer. Não tinha um histórico de enfermidade, não estava em um hospital, mas ele ficou enfermo. Então o que elas esperavam? Que ele ficasse logo curado. Mas, amados, nós sabemos a história, que o Lázaro acabou morrendo. Esse primeiro ponto que eu quero ressaltar nessa noite. Em algumas situações, amados, nós não observamos a gravidade delas. Às vezes nós deixamos até acontecer, porque nós não conhecemos a gravidade das situações. Quem está entendendo isso aí? Elas achavam que facilmente ele seria curado, e mandou alguém lá onde estava o Senhor. Aqui no Ceará nós temos uma expressão que diz que quando você quer algo, o que é que tem que fazer? Você mesmo que tem que ir. Então, para elas, aquela situação poderia ser resolvida facilmente. Na nossa vida é do mesmo jeito, irmãos. Há situações que a gente acha que não é tão grave, mas a situação dele aqui era grave sim. Vamos continuar. Versículo 4.
E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, o que nós sabemos é que o próprio Senhor, o próprio Jesus, ele sabia, mas o que iria acontecer com o Lázaro, que o Lázaro, ele iria morrer. Mas o que ele disse? Vamos ver mais uma vez. Versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amados, ele já sabia o que iria acontecer, que o Lázaro iria morrer, e que ele iria até a sepultura do Lázaro e falar para ele voltar da sepultura. Então, a partir dali, muitas pessoas iriam crer no Senhor, saber da sua autoridade, saber do seu poder. Então, aquilo que iria acontecer era para a glória de Deus. Por isso que ele não foi imediatamente, quando chegaram até ele. O próprio relato nós vamos ver. Evangelho de João, no capítulo 11. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 6 agora. Ó. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, quando ele soube, quando chegaram aquelas pessoas mandadas por Marta e por Maria, e chegaram até o Senhor: Senhor, olha, a Marta e a Maria, elas querem que o Senhor saiba que o irmão dela, o Lázaro, está doente, está de cama. Tudo bem, eu já sei, essa enfermidade aí não é para a morte, é para a glória de Deus. Então ele custou 2 dias. Então aqueles homens chegaram para Marta e para Maria, o que disseram para elas? Já comunicamos ao Senhor. Então, com certeza, ela esperava na casa delas o Senhor imediatamente, já que o Senhor sabe que o Lázaro está doente, ele rapidamente virá até a nossa casa para que ele seja curado. Vamos continuar o relato, versículo 7. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então eles ficaram surpresos. Olha, se quando deram a notícia ao Senhor que o Lázaro ainda estava vivo 2 dias atrás, e ele não teve pressa nenhuma, agora 2 dias depois que o Lázaro está morto, agora ele vai voltar. Amados, as coisas de Deus são diferentes das nossas. Como Deus ele faz as coisas é diferente do nosso pensamento. Pastor, mas eu preciso desse milagre, eu preciso que Deus venha me socorrer, socorrer o meu familiar. Era isso também que elas queriam. Mas como o Senhor falou, era tudo para a glória de Deus. Então ele decidiu: agora vamos. E eles disseram: Senhor, acabamos de sair da Judéia, eles querem tirar a tua vida e você vai voltar para lá, mesmo com Lázaro morto? E foi isso que ele fez, irmãos. Vamos ver aqui, versículo agora 17. Quando ele vai chegar onde eles estavam, na aldeia de Betânia.
Evangelho de João, capítulo 11 e o versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Mas não era um cemitério como os dias de hoje. A pessoa não era enterrada em um caixão e levada para um cemitério. Ela era coberta por lençóis, levada em uma maca e era colocada dentro de um lugar onde havia pedras. E eles tampavam com aquelas pedras. Era um buraco que havia pedras. E deixavam o corpo lá. Mas já havia 4 dias. O cadáver, com 24 horas, amado, de 24 a 48 horas, o cadáver apresenta um número enorme de larvas, gerando um odor muito forte. A decomposição do corpo começa entre 24 a 48 horas após a morte. 3 a 5 dias depois, as veias descoloridas se tornam visíveis e a descoloração avança. Então, 4 dias já há aquele processo de decomposição. A decomposição de um corpo pode custar décadas, mas já havia aquele processo, já havia aquele forte odor. Então, quando ele chegou lá, não na casa da Marta e da Maria, chegou na aldeia. Então chegaram algumas pessoas até elas e falaram para elas: olha, o Senhor acabou de chegar, ele está na aldeia. Então as irmãs, a primeira foi a Marta, correu até onde o Senhor estava e se debruçou diante dele e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui alguns dias atrás, pelo menos 4 dias atrás, porque já faz 4 dias que o meu irmão morreu. Ela falou ressentida, mas não com desrespeito, amados. Ela amava ao Senhor, ela confiava no Senhor. E acredito, amados, que ela falou já conformada. Foi a vontade de Deus, Senhor. Mas acredito, meu Pai, acredito, Senhor, que se o Senhor estivesse aqui 4 dias atrás, o meu irmão não estaria morto. Aí veio depois a Maria. Vamos ver aqui, Evangelho de João ainda, no capítulo 11, o versículo 21. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 21, quem encontrou? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E o versículo agora é o 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, as duas, amados, tinham o mesmo sentimento. Elas confiavam no Senhor. Muitas vezes o Senhor repousou em sua casa, eles conversavam muito, todos confiavam no Senhor, mas já estavam conformados. Então o Senhor, surpreendentemente, ele vai falar: vamos até onde está o corpo dele. Aí imaginou, irmãos, hoje aqui mesmo em Fortaleza, vamos até o cemitério São João Batista. Teria que exumar o corpo. Vamos ver. Evangelho de João, agora capítulo 11, a partir do versículo 38. Quem encontrou, diga amém. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Já estava naquela fase, como eu falei para vocês. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes.
E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Diga amém por isso. Então, amados, ele deu uma ordem para que aquele defunto saísse da sepultura. E simplesmente aquele defunto, aquele ex-defunto, obedeceu. E o que aconteceu? Todos que estavam ali, que viram, amados, o sepultamento, viram o Lázaro, o enfermo, eles começaram a crer no Senhor. Então aquilo que o Senhor ele falou a princípio, que tinha acontecido com o Lázaro, era para a glória de Deus, é exatamente o que ele estava aqui presenciando. Muitos creram por causa desse grande milagre. Versículo 25, para a gente finalizar e orar. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Diga amém. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Amém? Olhe bem nos olhos dessa pessoa, no fundo dos olhos dela, e pergunte assim para ela: você crê nisto? Pergunte aí para ela. Pergunte aí para ela e veja qual é a resposta. Vamos lá. Qual foi a resposta? Quem crê? Olhe para mim e fale assim: pastor, claro que eu creio que eu estou aqui na casa do Senhor. Amado, você está aqui porque você crê. Isso aqui foi um milagre tremendo, amados. O que nós tiramos de tudo isso, amados? Ele ressuscitou uma pessoa que estava morta há 4 dias sepultada. Eu pergunto para você: o que pode ser tão difícil para o Senhor fazer na tua vida? Se Ele ressuscitou uma pessoa que estava morta. O que nós compreendemos, amados, é que nada é impossível quando nós cremos. Mas o segredo é esse, ó. Aquilo que Ele falou no final, vamos ver. Versículo 25, mais uma vez. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Fale assim comigo: eu creio. Diga: eu creio. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? É claro que nós cremos, amados. Então, se você crê, nada vai ser impossível para você. Talvez você tenha ainda um sonho, um propósito, e talvez no teu coração você achou que seria impossível. Pastor, eu voltar à faculdade? Eu voltar a estudar? Da minha idade, pastor? Amados, nada é impossível. Ou um casamento que você tanto deseja. Nada é impossível, amados. O carro que você quer comprar. Eu não sei qual é o teu propósito maior. O familiar. Pastor, a união da minha família. Uma pessoa da família que está presa aos vícios, ao crack. Pastor, mas é o crack. Irmãos, vou mostrar para você o que é o crack para Deus. Olha, amados, para Deus é isso aqui, ó, é nada, irmãos. Se Ele der uma ordem, aquela pessoa é liberta. É só você observar na tua própria vida. Você está aqui na casa do Senhor, numa noite de domingo como essa, é também um grande milagre. Todos nós, eu falo também por mim. Pastor, eu saía na sexta-feira, e no domingo à noite como esse, só Deus sabe onde eu estava. Pois é, e você não está hoje na casa do Senhor? O milagre aconteceu. Então creia, amados, que nada é impossível ao que crê. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda forte, bem forte, irmãos. Vamos aplaudir forte ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.